Olá a todos, meu nome é Felipe Augusto de Azevedo, faço parte do Polo Parelhas. Então eu estarei falando agora sobre um artigo da APON, né? É um artigo que foi feito no 23º Congresso da APON, que aconteceu em São João del Rei, Minas Gerais, em outubro de 2023. Então, infelizmente, no artigo não aparece o nome das autoras, não sei quem publicou o artigo, mas lá ficou faltando o nome dessas autoras. E segue aí o link do artigo. Então, o artigo começa com um tema provocativo, música e surdez. Já ouviu falar sobre isso? Começa com essa pergunta e logo na introdução ele vai falar sobre como um pouco da história dos surdos e como foram acontecendo as transformações na educação para pessoas com surdez, né? Então ele diz lá: quando refletimos sobre os aspectos musicais associados à pessoa surda, pelo senso comum, há uma impossibilidade dessa relação pela condição do não ouvir. Mas o cérebro da pessoa surda estabelece uma relação diferente com o som, ou seja, ela pode ser apreciada por meios e formas diferentes, né? Então ele vai falar um pouco que o som, por ser um fenômeno físico, ele vai poder ser percebido não só com os ouvidos, mas também pode ser percebido com o corpo todo, né? Então, a partir disso daí, eles vão apresentar o caminho metodológico. Eles disseram assim: a escolha metodológica da pesquisa se deu pelo viés autobiográfico, pois tem como fonte as próprias narrações biográficas de seus autores. Então, os autores possivelmente são surdos, e eles fizeram esse artigo com base em alguns autores, né? Alguns pedagogos da música. Eles vão dizer: esta pesquisa analisa as proposições metodológicas de Emily Jacques Dalcroze, Zoltán Kodály e Khalhoff, na perspectiva de um estudante de música surda, tendo como objetivo compreender a viabilidade de suas utilizações na educação musical para indivíduos com perda auditiva parcial ou total. No caso da biografia que ele cita, sobre um estudante da Bahia, não aparece o nome real, apareceu um nome fictício desse estudante, e ela vai falar que ela teve a audição até uma certa idade, depois teve um problema, uma doença patológica, um problema patológico, e que levou essa pessoa à surdez total, né? Então, essa pessoa foi continuar estudando música e depois de um tempo, ela vai perceber e vai falar dos desenvolvimentos a partir da teoria desses três autores. Então, os resultados evidenciaram que as metodologias dos educadores da primeira geração mostram-se plausíveis para a educação musical de pessoas com qualquer grau de surdez, uma vez que são baseados em abordagens multissensoriais, não dependendo exclusivamente da audição. Então, o artigo vai falando sobre os métodos de Dalcroze, né? A euritmia, ela pode ser definida como treinamento rítmico musical através do corpo, ou a educação do corpo para resolver problemas rítmicos musicais, segundo Fernandes. Então, como Dalcroze vai falar aqui sobre música, movimento e corpo, então foi um dos métodos selecionados pelos autores para trabalhar
na pessoa com surdez as dimensões da música, através do movimento, através das outras percepções, como o autor mesmo sugere. Ela desenvolveu tanto a capacidade motora de quem a utiliza, quanto a criatividade. Vale ressaltar que, por serviço do movimento, esse conceito torna-se viável na educação musical para surdos, por conta de sua concepção corporal, que faz com que a pessoa com deficiência auditiva compreenda a música de forma mais ampla e integrada. E também cita Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, ele vai trabalhar não só os aspectos nacionalistas, como algumas pessoas citam, mas ele vai falar das músicas que estão dentro da vivência do cotidiano da pessoa. No caso da autora, ela tinha contato com a música antes, músicas que ela gostava, inclusive praticava violão, e quando perdeu a audição ainda tinha memória. Então, quando foi estudar música, se utilizou desses recursos de músicas que ela conhecia para voltar a perceber as músicas através de outros sentidos, Então, quanto ao Zoltán Kodály, ele tinha para si que a música deveria fazer parte da vivência escolar de todos os indivíduos. De acordo com Valênia Marília Silva, ela valorizava a música regional e seu aspecto social. Então a pessoa vai percebendo a música a partir desses outros aspectos. E Zoltán Kodály também cita sinais de mãos, a reprodução visogestual. Como disse lá em Fonte Errada, a reprodução visogestual e tátil oportunizou uma consciência rítmica de forma que todos os movimentos em conformidade com Dalcroze, porque Dalcroze também vai falar desses movimentos, e o Zoltán Kodály tem um conjunto de sinais de mãos que vai internalizar ainda com mais propriedade esses sons. E ela conclui falando do Kawolf, Kawolf, que trabalha não só a questão dos movimentos, mas trabalha a parte da prática do instrumento, que ele vai dizer que a prática, o contato com o som vai vir antes da teoria. Então lá no texto diz assim: já Kawolf, como Melita Bona afirma, propõe que tocar um instrumento seja priorizado e venha antes da consciência estrutural da música, e o aprendizado da música ocorra por meio do fazer. As ideias pedagógicas de Kawolf, conforme a autora, eram baseadas em músicas, movimento e linguagem. Então, essa linguagem tem que ser pensada a partir da linguagem de Libras. Estamos falando aqui dos surdos, então é uma linguagem que tem que ser adaptada, aprendida pelo professor, e que não deixa o aluno apenas nas teorias musicais, mas essa linguagem ela tem que tem que ser feita a partir da percepção e da necessidade do aluno. Ela conclui dizendo assim: esses pedagogos valorizam o movimento e o sentir, a música a partir do corpo, como ferramenta essencial do ensino, e reconhecem que essa arte é uma experiência multissensorial, enfatizando a importância de envolver o corpo e os sentidos na apreciação e no fazer musical. Então esses autores todos eles trabalham com métodos ativos. Então o aluno vai aprender música não só ouvindo, mas ele vai, através dessa multissensorialidade, se assim pode dizer, ele vai perceber a música com sons, com movimentos, com gestos. Ele vai utilizar as outras percepções dele para esse fazer musical, que no caso ela mostra que ela, sendo uma aluna surda, vai justamente aplicar nela e mostrar a eficácia desse método, que a música ela não se restringe a ouvintes, mas a música ela vai além, também impactando na vida das pessoas surdas, A pessoa surda ela também é capaz de fazer música. Então ela conclui, falando de 4 pontos que são necessários para que esse fazer musical possa acontecer, O primeiro delas é esses recursos visuais e táteis, Não adianta você vai falar de música, não adianta você falar de música apenas pelo som.
Então vai ter que recorrer aos recursos visuais e táteis. E em alguns momentos ela vai dizer que teve que serrar o piano e tocar com o piano num lugar emadeirado para que ela pudesse sentir a vibração. Em que em alguns momentos as notas eram tocadas no corpo dela, né? Então nas costas, nos braços, para que ela pudesse perceber como alguns acordes eram formados, para perceber também algum movimento sonoro, mas que necessitava ela perceber essa rítmica no corpo também. E também ela vai falar sobre o movimento, né? A consolidação da prática rítmica pode ser potencializada através de sua associação com os movimentos corporais, né? Então esse sentir, ele vai passar também por essa movimentação, né? Então o aluno ele vai ter essa necessidade desse movimento, dessa educação mais ativa. Como o Kodály, ele vai falar da linguagem em alguns momentos, das coisas que a criança surda ela vivenciou. Por exemplo, brincadeiras de roda que ela pode ter brincado, pode fazer parte dessa educação. Agora é preciso que o professor também vá atrás para saber sobre até onde essa criança conseguiu experimentar a música, o que ela percebe de música, que é para ele poder trazer à tona através da música, né? de músicas que talvez ela conheça. Vai falar, né, como eu já falei antes, aulas práticas e centradas no estudante, né? Priorizar a necessidade desse estudante. E por fim ela fala da integração linguística e Libras, né? Então você pode trabalhar através de leitura labial, mas é preciso que o professor entenda de Libras para poder falar com essa criança, com esse estudante, a partir da linguagem que ele tem propriedade, que no caso é as Libras. E concluo falando um pouco com um trecho do artigo. Sendo um sujeito que não ouve, a relação que o surdo tem com o som é tátil, sentindo sua vibração. À vista disso, conforme Martins e Santos, é necessário repensar os processos didáticos fundamentados apenas nos aspectos auditivos da música, porque é possível sentir a música com o corpo todo, como eu falei antes, né? Então, é preciso que a música seja percebida com o corpo todo, através de suas vibrações, de aspectos visuais. Então a gente tem que explorar justamente o que o surdo tem, né? Ele não tem os ouvidos, a percepção auditiva, mas vai ter as outras percepções e muito bem apuradas. E por fim, estudar e desenvolver métodos que explorem além dos sons pode beneficiar tanto os ouvintes quanto não ouvintes, pois o som pode ir além dos ouvidos, potencializando a percepção dos ouvintes além dos ouvidos, e que o aprendizado pode acontecer por outras vias. Então, assim, eu acho muito interessante, é uma conclusão minha, que o professor que explora isso daí, ele vai se tornar muito mais completo, porque ele vai conseguir, até para trabalhar com o aluno, os ouvintes, ele vai conseguir explorar bem mais se ele se apropriar dessas ferramentas. E aí o texto, posso concluir dizendo assim: portanto, é imprescindível que o professor de música busque maneiras de suprir as necessidades em sala de aula, oferecendo a seus estudantes surdos uma educação especial de qualidade e inclusiva, pois não é o sujeito que precisa de se moldar às exigências sociais, e sim a sociedade é que precisa acolher e aprender com suas necessidades especiais e se tornar uma sociedade realmente inclusiva, segundo Guimarães. Com essa aí, trechinho lá do artigo, eu concluo essa exposição desse artigo da APOM.